Saudações, jovens gafanhotos! Hoje vamos falar sobre algo muito legal que todo mundo quer saber. Ou não. Hoje nós vamos falar sobre a vida de um estudante de publicidade e propaganda, os sonhos e as frustrações, a aula e nossas tentativas de estágios. Eu sou o Vinícius e quem faz comunicação não é recepcionista de academia. Eu sou o Raul e escolhi publicidade porque eu sou muito ruim em contas. Eu sou a Isabela e eu odeio pesquisa de mercado, é muito chato. Aqui é o Antônio e criatividade exige muito mais transpiração do que inspiração. Então galera, me conta, por que vocês escolheram publicidade? Bom, eu tava desde a época de escola em dúvida entre publicidade e jornalismo. E eu acabei escolhendo publicidade porque é muito mais legal, mais dinâmico, tem mais possibilidades de trabalho. Você pode trabalhar com cinema, com TV, e é uma coisa muito mais dinâmica do que trabalhar só no jornal, que também mexe com texto, que é uma coisa que eu gosto, mas é muito mais restrito do que publicidade. Na época de colégio, várias pessoas estavam me cobrando várias coisas. Meu pai queria que eu fizesse medicina. E eu queria muito fazer arte e história. Aí eu pensei, a história é um campo muito restrito. Aí beleza. Aí começaram os vestibulares. Eu prestei o UFSCar pra medicina, passei. Prestei oceanografia na URGS e passei. Passei na SPM, passei na FAP e passei na Casper aqui em publicidade. E aí eu escolhi fazer aqui porque eu achei a faculdade, muito grande, muito dinâmica, assim. Você passou em medicina e não fez medicina. Sim. Certo. Eu escolhi publicidade porque eu sempre gostei de arte e aí eu olhava os cursos de arte, mas não me interessava em 100% e eu acabei fazendo publicidade, foi levando. Chegou o vestibular, eu escolhi publicidade, passei e acabei fazendo, assim. Certo, e como é que vocês se sentiram assim dentro do curso? Eu me senti bem mais empolgado do que eu pensava. Eu vi que publicidade não era um negócio só voltado para arte, tinha várias outras áreas legais também. But today I'm gonna be talking about why I'm so cool, you know. Eu gostei bastante da parte audiovisual do curso. Eu não esperava que eu ia aprender tanta coisa em questão de cinema e essas coisas ligadas a essa parte. Eu também estou gostando bastante, eu também gosto bastante dessa parte de audiovisual voltado para cinema. E algumas coisas eu nem sabia que ia aprender sobre isso, igual sobre cinema mesmo. Então, acho que olhando para trás, eu aprendi bastante coisa que eu até nem esperava que fosse aprender. Eu entrei em publicidade porque esse foi o caminho que eu achei. Depois de tanto pular de faculdade e de cursos que eu finalmente me encontrei, assim, foi o que eu me identifiquei mais. O que vocês acharam do curso, assim, das matérias? Eu gosto bastante da parte de audiovisual e também tenho bastante afinidade com a parte de marketing, que é uma coisa que antes de entrar era uma matéria que eu já esperava que fosse gostar. E realmente gostei, que a gente teve alguns professores muito bons nessa área. Então essas duas partes que eu gosto mais, é marketing e audiovisual. Eu também curti arte visual também, o desenvolvimento da comunicação visual, assim, foi o que mais me chamou a atenção, assim. Eu entrei, em publicidade vendo, graças aos comerciais que eu vi na TV, falei, nossa, legal, quero fazer isso parecido.
Mas o que mais me chamou a atenção, assim, quando eu tive aqui dentro, foi a produção. A produção de conteúdo, a produção de vídeo, a produção de materiais gráficos foi o que mais me chamou a atenção. O que eu mais gostei também foi isso, eu gosto da parte quando a gente faz, quando a gente bota a mão na massa mesmo, independente se for um trabalho de marketing, um trabalho de audiovisual, eu gosto quando a gente faz as coisas. A gente está no 4º semestre e até agora a matéria que eu mais gostei foi semiótica. A professora era sensacional. E audiovisual com o Wilson. Espero que todo mundo estude com ele é muito bom. Nossa, sim, eu acho que era muito texto, mano, era muita matéria, era muito chato, como é que você pode gostar daquilo? Era sensacional, juro. Nossa, assim, a professora era boa, a matéria era interessante, só que o que mais me prendeu mesmo foi a parte de produzir as coisas aqui na faculdade, assim, coisa no curso de publicidade. Isso foi o que mais me manteve animado, assim. Você falou dos estúdios, né? Que os estúdios te chamaram pra estudar aqui. Nossa, esse estúdio aqui que a gente tá gravando agora, ele é sensacional. Nossa, cara, eu sinto que eu fico muito animado nas aulas de segunda-feira que a gente tem aula de áudio. Eu venho muito feliz pra cá, pra produzir os nossos podcasts e nossos spots, que posteriormente talvez até colocamos aqui no site, né, pra vocês darem risada da gente, ou não. E as matérias que vocês não gostaram, que a gente detesta? Desde o primeiro semestre, todas as matérias que eu peguei com a Patrícia Jorge, eu sempre odiei. Eu odeio ela. They don't love me. Eu fui um pouco assim, que eu não conheci, não estudei com vocês no primeiro semestre, né, mas eu não peguei ela, nem nada, mas aí que eu vi a galera meio que reclamando, eu falei, nossa, eu tenho meio que um apreço pros excluídos, daí eu fiquei, mano, sacanagem, como assim? A pessoa não deve ser tão ruim, meu, mas sinceramente, fazia tempo que eu não odiava uma matéria por causa de um professor, assim. They don't love me. Nada pessoal, bom, talvez um pouco, mas não, cara, não. Eu não gosto de pesquisa de mercado. Não gostei muito de semiótica, apesar de ter gostado. Foi uma coisa meio estranha, foi uma relação estranha, assim, de amor e ódio. No meu caso, é a estrutura de roteiros que a gente tem no... Primeiro. Segundo. Não, com a... Segundo? Foi no segundo. No segundo semestre, que era uma matéria que eu esperava bastante, assim, porque eu gosto de escrever. Então eu achei que ia ser a melhor matéria e acabou que não foi nada disso, assim. Então me decepcionou um pouco também, junto com o de pesquisa que o pessoal não gosta, nem acho que ninguém gosta muito. Sei como você se sente, eu também fui achando que ia ser grande coisa, estrutura de roteiros, também como comunicação visual. Eu aprendi bastante comunicação visual, não desmereço nem um pouco a matéria, mas sinceramente eu achei que faltou um pouco mais. Os trabalhos que o professor pedia, eles podiam ter sido muito mais legais se eles tivessem sido mais bem direcionados, assim, eu acho. Eu acho que faltou muito a parte de produção nessa matéria. A gente poderia ter aprendido a mexer nos programas, assim, desde o começo, assim. A gente devia ter aprendido a mexer desde o começo. Eu aprendi mais com roteiro com a Dani, com oficina de roteiros com a Daniela, do que com... Ângela. Do que com a Ângela com... Qual que é o nome da matéria? Redação publicitária. Redação publicitária. Que me marcou tanto que eu esqueço toda hora o nome da matéria. They won't leave you anymore. They will come into your dreams, waking you up in the night. A heart of gold, but it lost its pride. Beautiful veins and bloodshot eyes. Então, falando em trabalhos legais, né, mano? Tantos trabalhos legais que a gente fez, né? Tudo de áudio, como na produção gráfica, né? Até na nossa matéria de marketing, que eu achei que eu não ia gostar, que eu acabei realmente gostando por causa do professor, né? O Renato. O Renato, cara, Renato mora no meu coração, velho. E, mano, eu aprendi marketing, eu aprendi a gostar de marketing por causa dele. E, assim, o trabalho que a gente tinha que fazer foi muito legal, assim. Esse professor era muito bom, a gente gostava bastante dele. E a gente fez um trabalho que foi muito legal na matéria dele, que foi mochilizando. Que a gente tinha que criar algum produto novo e a gente criou personalização de mochilas. E a gente fez desenhos, opções de cores, uma parceria com a Converse para unir os dois produtos. Então foi um trabalho que a gente foi muito bem e que a gente gostou muito de fazer.
Um trabalho que eu gostei bastante foi o do Twix, foi logo no primeiro semestre, a gente não tinha praticamente experiência nenhuma e a gente fez um negócio bem amador que no fim das contas deu muito certo e acho que a gente ficou muito satisfeito com o trabalho. Um trabalho que a gente produziu uma coisa muito bacana foi o da Burn. A parte artística do trabalho tá sensacional. Eu adorei ter feito esse trabalho, eu fiz com vocês e foi muito bacana esse trabalho que a gente fez. Acho que não ajudei muito, mas foi muito legal ter feito esse trabalho. E era um trabalho de uma matéria bem chatinha também. A professora era meio... Eu por esse negócio tipo de apreço pelos squids. Ela não era... As pessoas não eram muito fãs dela, mas eu gostava dela como professora. Ela era bacana, só que eu acho que ela não... Assim, ela manjava muitas coisas, mas ela não conseguia passar isso Não direito. tinha didática, né? Mas aí depende de cada um, né? Talvez o professor se dê melhor do que outro, uma certa coisa. E todos os trabalhos que a gente teve que fazer audiovisual, vídeo, apesar de alguns terem ficado melhores do que os outros, é sempre legal gravar, né, colocar a mão na massa. Toda vez que a gente tem que fazer alguma coisa na prática, a gente acaba gostando no final. Foi, eu acho que justamente que eu tinha dito que o que me prendeu aqui nessa faculdade foi a parte prática, porque eu estive em administração é muita teoria, obrigado. Era muita teoria e, cara, isso era muito broxante, eu não tinha vontade, eu tinha raiva de ir pra aula. Tinha algumas aulas que eram legais, as matérias, tipo psicologia, adorei ter psicologia, assim, foi muito bacana. Mas isso meio que broxava, porque a gente não botava uma na massa, não fazia vídeo, não fazia áudio, não fazia podcast, não fazia trabalho e páginas no Facebook pra fazer esse trabalho. Isso realmente é uma coisa muito legal, assim, foi que me manteve, assim. Então, gente, esse curso de publicidade meio que mudou a minha visão pra muita coisa. Principalmente justamente em questão da área, até mesmo em áreas relacionadas, parecidas à comunicação, né? Como cinema, rádio, TV e outras coisas mais. Eu comecei a olhar para esses ramos, para esses campos de uma maneira, acho que um pouco menos leiga, né? Por exemplo, eu olho para uma propaganda que antes eu batia a palma e falava, legal, hoje eu pego, analiso, penso assim e tal. Como que estar estudando publicidade e propaganda, isso está afetando a vida de vocês, assim? O que afetou bastante foi em relação a cinema, com as aulas de semiótica e comunicação audiovisual, a gente aprendeu a ter tipo um outro olhar para os filmes e essas produções. Uhum. Comigo foi isso também, porque antes de entrar na faculdade eu gostava de cinema, mas como uma pessoa comum, assim, gosto de assistir filme na Globo, assim. E daí depois que eu entrei na faculdade a gente teve muita aula que envolvia cinema, igual roteiro, audiovisual. Então a gente aprendeu história do cinema, aprendeu as técnicas cinematográficas, narrativa. E isso é uma coisa que me influenciou muito, porque a partir daí eu comecei a assistir muitos filmes e realmente gostar de cinema na parte técnica. Toda vez que eu vejo algum filme assim que tem uns ângulos de câmera diferentes, eu falo, contra plonge, plonge, contra plonge, contra plonge, plonge, contra plonge, contra plonge, plonge, contra plonge, contra plonge, plonge, contra plonge. No! Stop! Bem assim mesmo. Eu acho que além dessa parte audiovisual, assim, que a gente aprendeu muita coisa que a gente nem fazia ideia que a gente ia aprender, é a parte de mercado mesmo. Você começa a entender o que essas pessoas estão falando, sabe, sobre a sua profissão. Quando você vê que o mercado publicitário, ele tá muito grande, muito abrangente e, sei lá, sabe, você começa a fazer parte daquilo, aí você vê coisas na internet e fala, nossa, eu manjo disso, tipo, aprendi isso em tal aula. Acho que isso é muito bacana, sabe, você aprender sobre um assunto, assim. E sobre como tem isso mudado a vida de vocês, como é que é procurar um emprego nessa área? Tá sendo muito fácil, assim, tá sendo muito difícil? Pra mim, particularmente, tá sendo muito difícil. É bem difícil, assim, você conseguir um estágio na área de comunicação mesmo, em agência. Inclusive, na abertura eu falei que estudante de comunicação não é recepcionista de academia, porque uma vez me mandaram uma vaga pra estágio em comunicação que era pra ser recepcionista de academia. Check.
Então é difícil, se você não tiver um portfólio, já tiver alguma coisa prática para mostrar, é difícil de conseguir vaga em agência mesmo. Uma coisa que meio que me deixa um pouco até irritado, ou sei lá, acho que tem que concordar, né, porque tem que ter realmente um filtro, é que eles pedem que você seja o mestre Jedi, portfólio de 2.000 imagens, com 7 anos de experiência. Eu tô exagerando só pra ter uma ideia de como que é o nível. Os caras pedem que você seja o mestre Jedi, mas eles não... Pra um estágio. Pra um estágio, sabe? Que não paga muito, assim, tudo bem que estágio pra você aprender, deixando a área, mas enfim, isso era uma coisa... O problema que eu já vi assim é algumas vagas que falam que você tem que ter vivência em agência. Mas é estágio, se eu tivesse vivência em agência, eu não tava procurando estágio. Não, principalmente num lugar que não é uma agência, né? Eu acho que, assim, pra conseguir estágio pode ser um pouco difícil, assim. Mas tem um porquê disso. Você tem que estar preparado para o mercado. Eu acho que você tem que demonstrar isso de alguma maneira. E a maneira que eles pedem é um portfólio e experiência. Sim, é meio contrastante, assim, porque como você vai ter experiência se você não tem oportunidade de estagiar, né? Mas eu acho que o mercado tá bem abrangente para publicidade, sim. Acho que quando a gente se formar não vai ter problema em encontrar emprego. Tem esse lado, né, que apesar de ter bastante concorrência, você pode trabalhar com várias áreas, né? Você não precisa ficar preso só à agência ou só à criação. Você pode ir para produção, para trabalhar com mídia, qualquer veículo, TV, rádio, jornal, você pode trabalhar. E no marketing de qualquer empresa você pode trabalhar também. Pode ser recepcionista de academia mesmo. Ou isso. Try not. Do. Or do not. There is no try. Acho que uma coisa importante a destacar aqui é você tem que manjar mais de uma área. Você não pode falar, manjo muito bem de edição, sou muito foda em produção, assim, mas não sei nada de marketing, não sei nada de mercado, não sei nada de mídia. Eu acho que isso desfalca bastante uma pessoa na hora da entrevista ou na hora do trabalho mesmo. Mas hoje em dia você tem que ser, entre aspas, não necessariamente. Você tem que ter realmente um direcionamento que você melhore em tal coisa, mas você tem que saber fazer tudo. Sim. Porque tem uma amiga que ela tá trabalhando numa empresa de pesquisa. E eles pedem pra ela fazer coisa que não tá na função dela, sabe? Então ele fala, faz um layout aí, sendo que ela não tem que fazer isso. Atende tal cliente, sendo que ela não tem que fazer isso. Então é interessante, por um lado, você dar essa abertura pra você ser explorado. Porque quando isso acontece com você, assim, explorado entre aspas, quando isso acontece com você, você adquire conhecimento e você sabe fazer tudo. Então, se você não conseguir um emprego numa agência, por exemplo, você vai saber fazer uma pesquisa, você vai saber fazer atendimento, você vai saber fazer um site. Então, tem pontos negativos, mas tem pontos positivos também. Isso é uma verdade porque tem muita gente que vem pra publicidade pelo lado artístico, que achando que vai só desenhar, mas em publicidade, se você não conhecer marketing, o mercado, não serve você ser muito criativo sem ter uma função de mercado para vender. Publicidade é vendas, não é só a parte artística da coisa. O que você falou interessante, o mercado de publicidade, eu acho que ele, no Brasil, ele está crescendo, ele vai crescer, e eu acho que em questão mundial, em questão no futuro, eu acho que vai ser a alma do negócio. Realmente, a comunicação, a publicidade é a alma do negócio. E hoje tem tantas marcas, tem tanta abertura, tem tanto mercado, tem tanta gente consumindo, e tem tantas marcas que precisam aparecer, logo abre infinitas possibilidades, oportunidades para você atuar nessa marca. Então eu acho que a gente está num ambiente certo.
Então, jovens gafanhotos, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Deixa aí o seu gostei, compartilhe com seus amigos, espalhe as boas novas, porque nós estamos no ar.